dia, boa tarde, boa noite. Nós já vimos nas sequências anteriores como surgiram as cidades, como o comércio voltou a florescer. Nós já vimos as cruzadas, como elas surgiram e as consequências que elas tiveram ao longo da Idade Média. Nós vimos como surgiram os Estados Nacionais durante o feudalismo e hoje nós vamos encerrar as nossas videoaulas falando a respeito da crise do século XIV. Esse é um momento muito importante porque a crise do século XIV envolve uma série de eventos que implodem completamente o sistema feudal. Então nós teremos aí fome, chamada Grande Fome, nós teremos aí a peste negra, nós temos aí desdobramentos da Guerra dos 100 Anos e nós vamos ter também as revoltas camponesas. Os camponeses começam a ser explorados mais do que já eram, inclusive, por conta de todos esses problemas que estão acontecendo e vão se revoltar contra a nobreza. Ok? Então fique ligado aí e assista o nosso vídeo. Século XIV, um século de crise, doenças, guerras e revoltas. Vimos que entre os anos 1000 e 1300, a Europa prosperou, embalada pelo crescimento da população e das cidades. Nas primeiras décadas do século XIV, no entanto, iniciou-se na Europa uma crise prolongada marcada por fome, doenças, guerras e revoltas sociais. Naquelas décadas, a oferta de alimento tornou-se insuficiente para atender a população, que crescia em ritmo acelerado. Além disso, ocorreram chuvas torrenciais, seguidas de más colheitas, e áreas agrícolas passaram a ser usadas para a criação de ovelhas e extração de lã. Isso tudo ajuda a explicar uma crise de fome ocorrida entre 1315 e 1317 que matou milhares de europeus. Além disso, as condições de higiene na Europa eram péssimas, conforme nós já vimos anteriormente. O lixo das casas era lançado às ruas e não havia serviços de coleta, encanamento ou esgoto. Fome e falta de higiene colaboraram para uma terrível epidemia, a Grande Peste ou Peste Negra, que atingiu toda a Europa, desde Portugal a oeste até a Rússia a leste. A origem e a propagação da peste negra. Durante a Idade Média, várias enfermidades, como a tuberculose e a disenteria, provocavam muitas mortes, inclusive ao famoso caso do rei Henrique V da Inglaterra, que provavelmente morreu de disenteria. Mas nenhuma teve tanto impacto quanto a peste negra. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida ao ser humano por meio de pulgas que se contaminam ao parasitar roedores que alojam a bactéria. Inicialmente se acreditava que a peste negra teria se originado na China, no início do século XIV. Acompanhando as rotas terrestres utilizadas para o comércio, como a famosa Rota da Seda, a peste teria se disseminado da Ásia Central até o Império Bizantino, atingindo sua capital, Constantinopla. Hoje, defende-se que a epidemia teria surgido na Ásia Central e entrado na Europa através das rotas de caravanas. Do porto de Constantinopla, os navios que transportavam mercadorias para a Europa levavam também muitos ratos, cujas pulgas estavam contaminadas pela bactéria. Foi essa uma das vias pelas quais a peste negra alcançou os portos europeus entre 1348 e 1352. Na época, não se conheciam os mecanismos de contágio da peste negra. Por isso, embora a doença não tenha escolhido um grupo social específico, as camadas sociais mais poupadas foram aquelas que dispunham de melhores condições de saneamento e higiene, ou seja, os mais ricos. A Grande Fome. Entre 1315 e 1317, a produção agrícola europeia, que já era insuficiente, ficou ainda mais distante das necessidades alimentares da população. O esgotamento do solo, as fortes chuvas que castigaram a Europa em 1314 e 1315 e o clima mais frio foram as principais razões das más colheitas. A epidemia encontrou a população desnutrida e com sistema imunológico fragilizado.
A crise agrícola atingiu todas as camadas sociais. Como consequência das más colheitas, os preços dos cereais, principalmente do trigo, aumentou e a população urbana sofreu com o desabastecimento e o aumento do banditismo. Nos campos, os senhores feudais passaram a explorar mais intensamente os camponeses. As consequências da peste negra. Diante do avanço da peste, as pessoas procuravam se isolar. Para isso, as cidades evitavam a entrada de estranhos, especialmente os oriundos das zonas mais afetadas. Testemunhos da época, no entanto, relatam atitudes de solidariedade. Várias pessoas se ofereciam para cuidar dos doentes ou para enterrar os mortos, mesmo sabendo do risco que corriam. A peste negra provocou a destruição de comunidades inteiras e um grave desequilíbrio social e econômico. Calcula-se que, até o ano de 1390, a peste tenha vitimado entre 20 a 25 milhões de pessoas na Europa, o que equivaleria a 1/3 da população do continente na época. As principais consequências dessa tragédia foram a redução ainda maior da atividade econômica e o desabastecimento, tanto no campo quanto na cidade, promovendo mais miséria. Mesmo depois de a epidemia abrandar, milhares de europeus continuaram morrendo, atingidos principalmente pela fome. A Guerra dos 100 Anos. Outro episódio que também contribuiu para a crise do século XIV foi a Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. Um conflito armado entre França e Inglaterra que, na verdade, durou 116 anos e foi interrompido diversas vezes. Os principais motivos dessa longa guerra foram a disputa pela rica região de Flandres e o interesse do rei da Inglaterra em se tornar também rei da França. Inicialmente, os ingleses conseguiram várias vitórias sobre os franceses e ocuparam parte dos seus domínios, inclusive a cidade de Paris. Depois, o exército profissional de Carlos VII conseguiu libertar Paris das mãos dos ingleses. A partir de Paris, organizou o governo e a cobrança de impostos, fortalecendo assim o poder monárquico. A Guerra dos 100 Anos colaborou também para que a burguesia dos dois reinos ganhasse força, passando a ocupar importantes cargos na administração pública. Já a nobreza enfraqueceu, pois muitos nobres franceses e ingleses morreram no conflito. Um destaque nesta guerra foi a atuação da jovem francesa Joana d'Arc. A extraordinária história de Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu em 1412, num vilarejo no interior da França. Com 12 anos de idade, afirmou ter ouvido vozes vindas do céu que lhe diziam para livrar a França dos ingleses e coroar o rei. Aos 17 anos, Joana conseguiu um cavalo e partiu em direção ao castelo de Chillon, residência do rei, para falar da revelação que tivera. Depois de passar por vários e demorados testes diante dos teólogos do Palácio Real, Joana d'Arc recebeu das mãos do rei uma espada, um estandarte e o comando geral dos exércitos franceses. Sob seu comando, os franceses obtiveram várias vitórias, mas depois ela caiu em uma armadilha e foi vendida aos ingleses, que a entregaram a um tribunal da Inquisição. Este a acusou de herege e de só andar com roupas de homem. Condenada por este tribunal, Joana foi morta numa fogueira em 1431. Em 1456, um novo processo provocou sua inocência. E séculos mais tarde, em 1920, ela foi canonizada pela Igreja. Revoltas camponesas. Todos os grupos sociais enfrentaram as dificuldades do século XIV, mas o sofrimento dos camponeses, em especial dos servos, impulsionou essa camada social à revolta. A Guerra dos 100 Anos destruiu os campos cultivados e contribuiu para aumentar a fome. Ao mesmo tempo, os tributos devidos à Igreja, aos governantes e aos senhores feudais aumentavam ano após ano. A falta de braços na agricultura, em razão da peste negra, encorajou os trabalhadores dos feudos a lutar por melhores condições de vida e liberdade. Várias revoltas camponesas explodiram na década de 1350, com destaques para as jacqueries, que ocorreram na França. As jacqueries. Inicialmente, as jacqueries eram revoltas espontâneas de camponeses que contestavam o pagamento de altos tributos. Com o passar do tempo, elas se tornaram manifestações armadas contra o poder da nobreza. Os nobres
apelidaram os camponeses de Jacques Bonhomme, uma espécie de João Ninguém em nossa língua. Daí o apelido de Jacquerie para essas rebeliões. As revoltas ocorreram em 1358 nas regiões francesas da Picardia e da Provença e nas áreas em torno de Paris. Os camponeses rebelados queimaram castelos e assassinaram senhores. A revolta foi reprimida e mais de 20.000 camponeses foram mortos. Revoltas urbanas. Nas cidades europeias dessa época também ocorreram várias revoltas. A cidade de Paris foi sede de uma revolta entre 1356 e 1358. Etienne Marcel, membro da alta burguesia e uma espécie de prefeito, liderou o movimento. Afastado da corte por motivos familiares, Etienne armou o povo para a revolta. O líder tentou ligar a rebelião a Jacquerie, mas os dois movimentos foram reprimidos. Na região de Auvergne e Languedoc, no sul da França, camponeses e trabalhadores urbanos formaram bandos armados que ficaram conhecidos como touchants. Eles lutavam contra a cobrança de impostos e, em alguns casos, contra grupos mercenários. Assim como a Jacquerie na França, também na Inglaterra aconteceram revoltas camponesas, como por exemplo a revolta de Wat Tyler em 1381. Liderados por Wat Tyler, cerca de 10.000 camponeses ingleses se dirigiram a Londres e exigiram do rei de seu país, Ricardo II, o fim da servidão e a diminuição dos impostos pagos por eles. Na presença dos rebeldes, o rei concordou, mas em seguida voltou atrás e se uniu aos nobres, arrasando as aldeias camponesas. Embora tenham sido massacrados pelos exércitos do rei e da nobreza, essas revoltas contribuíram para o enfraquecimento da servidão na Europa Ocidental. A superação do feudalismo, as guerras, as más colheitas, a peste negra e as revoltas do século XIV desestabilizaram completamente o feudalismo. Muitas famílias nobres perderam as suas terras e se deslocaram para as cidades ou para as cortes reais. Outros procuravam casar as mulheres da família com ricos burgueses. O clero também perdeu parte dos seus poderes, pois aos poucos deixava de ser constituído apenas por homens da nobreza. A burguesia foi, em geral, o grupo mais favorecido. Apesar das dificuldades, muitos burgueses compraram terras dos nobres e passaram a ocupar cargos administrativos nas cortes. As mudanças também atingiram os camponeses. Depois da peste, das revoltas e do declínio demográfico, muitos adquiriram terras próprias e se livraram da servidão. Outros migraram para as cidades e se tornaram trabalhadores livres. Muito bem, gente. Então hoje nós estamos encerrando as nossas videoaulas relativas à sequência didática 3, a crise do feudalismo, ok? Vamos nos preparar e aguardar, porque daqui a pouco surgirão as videoaulas referentes ao Renascimento, ok? Valeu, pessoal, bons estudos!